Bom, turma, então dando continuidade, certo? Agora considere que eu adiciono base o suficiente para atingir o ponto de equivalência. Lembre que no ponto de equivalência não existem excessos nem de ácido nem de base. Deixa eu colocar aqui na figurinha, aqui, essa figurinha bonita. Eu estou adicionando base aqui no meu Erlenmeyer, certo? Gota a gota eu vou adicionando até chegar no ponto de equivalência. No ponto de equivalência, as quantidades de ácido e de base vão estar iguais, respeitando a estequiometria, estequiometricamente falando. Isso quer dizer que eu não tenho excesso nem de ácido nem de base e que vai ocorrer uma neutralização aí total, certo? Total. Tá bom? Não existe excesso nem de um e nem de outro. E a reação que eu vou ter, minha gente, vai ser o seguinte: o HA vai reagir com a base, formando BA e água, mas agora não existem excessos. No ponto de equivalência não existe excesso, então não existe ácido em excesso e não existe reagente limitante. Não existe, porque o BOH reage completamente com HA. E o HA reage completamente com BOH. Então, não existe isso daqui, não existe isso. Então, eu vou ter HA mais BOH formando BA e água. Tá bom? Certo? Então, no ponto de equivalência, vamos lá para baixo, a base reage completamente com o ácido formando o eletrólito Ba. E o pH ele é determinado pela base conjugada A-. Lembre que o A- ela é a base conjugada do HA. Certo? pH é determinado por ele, pelo A-. De que forma? Da seguinte forma. O Ba, a gente viu que ele é um eletrólito forte. Isso quer dizer que ele se dissocia completamente em B+ e A-. Então, ele libera completamente o A- para o meio. Esse A-, minha gente, que é quem determina o pH no ponto de equivalência, por quê? Porque ele se hidrolisa. O que é ele se hidrolisar? É ele reagir com água. Esse A- reage com a água, né? Ele se hidrolisa. Formando quem? Formando HA e OH-. Então, observe que nesse processo de hidrólise de A-, né? No qual ele reage com água, ele libera o H- para o meio. Ou seja, a gente sabe que o H-, né, ele altera o pH da solução. Né? A gente sabe que o pH ele é influenciado por duas espécies, por H+, e por OH-, por essas duas espécies. E esse A-, quando se hidrolisa, libera o H-. Isso quer dizer o quê? Que se eu estou liberando o H-, eu estou liberando hidroxila, o meu pH ele vai o quê? Ele vai ser... A gente já pressupõe daí que ele está liberando o H-, que o pH no ponto de equivalência, né, nesse caso de titulação, né, de um ácido fraco com base forte, a gente já pressupõe que no ponto de equivalência o pH vai ser o quê? Levemente básico. Né, levemente básico no ponto de equivalência, tá bom? E observe que a hidrólise ela também é um equilíbrio. Observe que é uma dupla seta, indicando que é um equilíbrio. É um equilíbrio. Se é um equilíbrio, eu vou ter uma constante de equilíbrio. E essa constante de equilíbrio é chamada de KH, que é a constante de hidrólise. É a constante de hidrólise, KH. E essa constante de hidrólise vai ser quem? Vai ser a concentração do HA vezes a concentração do H- dividida pela concentração do A-. Observe, né? Então a constante de hidrólise é isso daqui, ó. É isso daqui. A concentração do HA vezes a concentração do OH- dividido pela concentração do A-. Observe que o H2O não entra nessa constante, ele não entra. Por quê? Porque o H2O, ele é um líquido puro. Nesse aqui era para eu ter colocado um índicezinho L. Tá? Me desculpem, eu não coloquei. Mas bem aqui, ó, bem aqui no cantinho era para ter um L entre parênteses. Esse L entre parênteses indica que essa água é água na sua forma líquida mesmo, água líquida.
E existe uma regra que diz o seguinte: sólidos e líquidos puros não configuram as equações das constantes de equilíbrio. Sólidos e líquidos puros não configuram as equações das constantes de equilíbrio. É por isso que nessa equação aqui do KH, eu não coloco H2O, porque é um líquido puro. Então fica só HA vezes OH- dividido por A-. Tá? E agora, pessoal, a gente vai... Agora, a partir daqui é matemática. É só matemática. A gente vai rearranjar essas equações, certo? A gente vai rearranjando elas, encontrando artifícios matemáticos para a gente encontrar uma equação para o pH. Tá? Para a gente encontrar uma equação para o pH. Então, esses artifícios matemáticos, né, é o seguinte, eu vou falar aqui brevemente, tá? Eu peguei e multipliquei, ó, essa daqui é a minha constante, certo? Essa daqui é a minha constante de hidrólise para essa equação aqui. Aí eu pego e multiplico essa constante em cima e embaixo por H+. Observe aqui que eu estou multiplicando em cima e embaixo por H+. Quando eu multiplico em cima e embaixo por H+, eu vou ter, ó, certo? Isso daqui, ó, OH- vezes H+, OH- vezes H+, nada mais é do que o KW. O KW é uma outra constante de equilíbrio, porque essa daqui é a constante de equilíbrio do produto iônico da água, tá? Uma outra constante de equilíbrio, certo? Que é igual à concentração de OH- vezes H+, tá? Então aqui é o KW, tá? E observe que aqui, ó, observe que aqui, minha gente, agora, deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó, essa partezinha aqui, né? Essa parte é o inverso do Ka. Lembre lá em cima, olha só, vou voltar aqui. Lembre lá em cima que o Ka, olhando para cá, para essa expressão, observe que quem é o Ka? O Ka é a concentração de H+, vezes a concentração de A-, dividido pela concentração do HA. Isso é o Ka. Observe que lá eu tenho o inverso. Eu tenho a concentração de HA dividido pela concentração de A- vezes a concentração da H+. É o inverso daquela. Ou seja, isso daqui é 1 sobre o Ka. É o inverso do Ka. Ou seja, observe que se isso daqui é o KW e se isso daqui é 1 sobre Ka, eu posso substituir a expressão do KW total por essa expressão aqui. Tá? Ou seja, o KW, o KH, aliás, eu posso substituir, desculpe aí, eu posso substituir toda essa expressão para o KH, né? Eu posso substituir toda essa expressão do KH por isso daqui. Tá? Certo? Ou seja, o KH é o KW, que é esse vezes esse, dividido pelo KA, que é esse daqui, tá? Dividido pelo KA, certo? Tá, pessoal? Então, ou seja, então deixa eu limpar aqui. Então, ó, o KH é o KW sobre o KA, isso a gente viu por aqui, e o KW também vai ser igual a quem? A gente já viu que o KW também vai ser igual à concentração de HA, tá aqui, vezes a concentração do OH-, tá aqui, dividido pela concentração do A-. Pronto, tá aqui. Ou seja, tá, o KH vai ser KW sobre KA, que também é igual a concentração de H vezes concentração de OH- sobre concentração de A-. Onde observe o seguinte, que a concentração de HA é igual à concentração de OH-. Por quê? Porque nessa hidrólise aqui, observe que 1 mol de HA, quando 1 mol, após essa hidrólise aqui, quando 1 mol de H é formado, eu também formo 1 mol de OH-. Então, nessa hidrólise, se 1 mol de H também
quando eu formo um mol de H, eu também formo um mol de OH-, isso quer dizer que a concentração do H vai ser igual à concentração do OH-. Tá bom? A concentração do H vai ser igual à concentração do OH-. Assim eu posso dizer o quê? Que Kw sobre Ka é igual à concentração do H- ao quadrado, né? Por quê? Porque se a concentração de H é igual à concentração de OH-, eu substituo aqui, ó, H por OH-. Eu vou ter OH- vezes OH- e OH- ao quadrado, tá? Então, Kw sobre K vai ser igual à concentração de OH- ao quadrado sobre a concentração do A-, certo? De forma que é o seguinte, a gente sabe que a concentração do OH- é igual ao Kw sobre a concentração de H+, tá bom? A concentração do H- é o Kw sobre a concentração do H+. Então, eu posso substituir aqui, ó, concentração de OH- ao quadrado, eu posso substituir por isso daqui. Então, eu vou passar substituindo aqui. E eu vou ter, então, que Kw sobre Ka vai ser igual a concentração de OH- é Kw sobre a concentração do H+, ao quadrado, dividido pela concentração do A-. Certo? Então, a partir daqui, pessoal, é só artifício matemático. É só artifício matemático, tá? Eu passo a concentração de A- multiplicando aqui, aí fica a concentração de A- vezes Kw sobre Ka, né? E desse lado fica Kw ao quadrado sobre a concentração de H+ ao quadrado. Aí eu cancelo um Kw com um Kw, certo? E passo, cancelo um Kw com um Kw, passo a concentração de H+ ao quadrado aqui para cima, tá? E passo o Ka multiplicando aqui e o concentração de A- dividindo, tá? E fica dessa forma aqui, ó, a concentração de H+ ao quadrado é igual a Kw vezes K sobre a concentração de A-. Eu aplico o logaritmo, o menos o logaritmo dos dois lados, aplico menos o logaritmo dos dois lados, fica dessa forma, e vou resolver esses logaritmos. Resolvendo, eu vou encontrar essa expressão final. Tá bom? Então, essa expressão aqui, certo? É a expressão para eu achar o pH, no ponto de equivalência. Que quando eu adiciono base é o suficiente para chegar no ponto de equivalência, certo? Então, é essa expressão aqui para eu achar o pH no ponto de equivalência. Tá bom? Observe que ela só depende do pKa. O pK tem como a gente calcular. Como eu já falei, o pK é menos o log do Ka, e o Ka ele é tabelado, a gente pode encontrar nas tabelas, né, para cada ácido fraco. E eu vou ter mais o log da concentração de A-. Essa concentração de A- também pode ser obtida, porque essa concentração de A- vai ser igual a quem? Vai ser igual à concentração do Ba que é formado. E a concentração do Ba que é formado vai ser igual à concentração de ácido e base que reagem. Tá bom? Então, essa é a expressão. Então, quanto ao artifício matemático, né? Aqui, certo? Para chegar até essa equação, tá? Caso vocês tenham dúvida de como resolver, então vocês podem entrar em contato comigo que a gente tenta, né, eu tento fazer a explicação passo a passo, tá bom? Mas aqui eu não quero me estender muito para o vídeo não ficar muito comprido, porque fica ruim na hora de eu né, baixar lá no YouTube, né? Eu for colocar, né? Fica às vezes o YouTube não permite, né? Quando o vídeo é muito longo.
né? A não ser quando as pessoas têm milhões aí de visualizações, aí permite, mas no meu caso, né, que não tem, né, ele não permite, tá bom? Então tá aqui, essa é a expressão, certo? Para a gente achar o pH no ponto de equivalência, tá bom? Então agora vamos prosseguir, certo? Vamos prosseguir para o próximo ponto, que é achar o pH depois do ponto de equivalência. A gente vai fazer isso no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo.